Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Matola e nesse vídeo eu vou dar um dos motivos do porquê que se você tiver acesso ao código-fonte do seu aplicativo, você deve parar de usar o Appium e usar os frameworks nativos para fazer a automação. Mas antes de começar, já deixa seu like aqui e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vou começar dando um contexto para vocês. A maioria dos projetos que eu passei não tinha uma esteira mobile de CI completa. Na maioria das vezes devido ao alto custo de se construir ou de se alugar uma device farm. Até hoje só 2 projetos que eu passei que rodavam no CI. Um já estava antes de eu entrar no projeto, e no outro eu e o time a gente construiu essa pipeline usando Jenkins e um Mac Mini. Mesmo assim essa esteira não era tão automática assim porque dependia ainda de processos manuais para a gente startar a automação. O que geralmente acontecia nos projetos que eu passava era que eu programava meus testes, na maioria usando Appium e Ruby, basicamente só um projeto que eu usei Java até hoje, e eu criava esses testes e rodava na minha própria máquina. O problema é que você colocar sua automação na sua máquina rodando com um emulador de Android e um simulador de iOS ao mesmo tempo, basicamente sua máquina trava e você não consegue fazer mais nada. Então nessas situações o teste só rodava se eu botasse o teste para rodar, já que a gente não tinha o CI e não tinha nenhum trigger que disparasse esse teste automaticamente. No projeto que deu a ideia desse vídeo, os devs não faziam teste unitário e aquele tá pronto, só falta testar era bem comum. Então basicamente todas as responsabilidades dos testes sobravam para mim e para o outro QA que estava no time comigo. Como rodar os testes na máquina, com o simulador e emulador ao mesmo tempo trava, a máquina, basicamente o que acontecia é que os testes acabavam ficando manuais mesmo, porque eu não podia perder a máquina para fazer os testes automaticamente, eu ficaria sem fazer mais nada. Então, um dia, eu fazendo meus códigos de automação, usando o Appium e Ruby, fiquei com muita dificuldade de achar um elemento no iOS. Não me lembro se achar o elemento ou se fazer o Appium clicar nesse elemento, porque como os devs não tinham essa cultura de fazer testes unitários, e o iOS não tem a obrigatoriedade de você colocar IDs nos elementos, estava difícil fazer o Appium clicar ou localizar o elemento que eu queria, no caso. Aí nesse dia eu falei, cara, chega, essa responsabilidade de testes e automação não pode ficar só comigo, vou ter que fazer alguma coisa. E aí à tarde eu fui procurar cursos para fazer automação funcional para iOS. Aí na minha busca eu achei esse curso, que eu vou deixar o link aqui, que é da TAU, da Test Automation University, da Applitools, que ele tem 1h30 só de duração e eu devo ter demorado umas 3 horas para fazer o curso completo. Terminando o curso, no final da tarde, no dia seguinte eu tirei a manhã para fazer a automação do iOS. Como eu já tinha minha automação feita em Ruby, a estrutura foi só pegar a mesma estrutura e transformá-la em Swift. Então foi bem rápido fazer essa automação em Swift. E o que me veio na cabeça ao fazer isso? Nesse caso, os testes já iriam estar no projeto do dev, iriam estar no próprio repositório do código da aplicação. Então, o dev, no caso, quando terminasse de desenvolver, fazer a funcionalidade ou uma refatoração qualquer, era só ele apertar o play e esses meus testes rodariam na máquina dele. Não dependeria mais de mim para rodar os testes ou de eu fazer esses testes manuais. E aí, caso desse alguma coisa errada, a gente podia olhar junto o que deu errado. Se foi por minha causa, se eu errei alguma coisa no teste, ou se realmente quebrou por uma falha de desenvolvimento dele. Mesmo ainda sendo responsável por codar esses testes, nesses testes funcionais, eu não seria o único responsável a rodar esses testes. Então, esses cenários já automatizados, eu meio que já ficava tranquilo que eu não precisaria fazer ele manualmente e eu sabia que eles iam estar sendo rodados porque eu devia rodar esses testes, mesmo que na máquina dele. O legal é que depois de um tempo, a gente já tinha um template até de PR em que envolvia rodar os testes na máquina. Depois de um tempo, o dev já estava me cobrando se eu demorasse para mergear o PR que já tinha sido aceito, E nesse contexto, como sobrou um tempo, o dev também empolgado, começou a fazer os unitários dele e a gente juntando os unitários dele com os meus funcionais, a gente conseguiu 73% de cobertura, basicamente da noite para o dia. Foi bem legal. E aí, claro que a gente mostrou, a gente fez propaganda disso daí. Claro que depois também eu fui atrás de um curso de Expresso e eu achei no mesmo site da TAU e eu vou também deixar o link aqui embaixo para vocês. Agora, qual a diferença do Appium
para automação nativa. Quais são as vantagens e as desvantagens desses dois? No caso do Appium, as vantagens que eu vejo são, ele é multilinguagem, você pode programar em Ruby, Python, JavaScript, Java. Então você consegue programar em Appium independentemente do seu conhecimento, então ele é bem democrático quanto a isso. Com essa característica de ser multilinguagem, você consegue com um código só automatizar 2 ou até 3 plataformas, se você considerar o web junto, né? Eu consigo automatizar web, Android e iOS com um código só. O teste é feito direto no APK ou no app, que é realmente a versão final que o cliente vai receber, então você tem a total confiança de que aquilo que está sendo testado é o que vai para a produção, é o que vai para a loja. Com o Appium você consegue automação de todo o device. O que eu chamo de todo o device? Não só do aplicativo em questão, você consegue automatizar interações com a câmera, com a galeria, por exemplo. E com o Appium é bem mais fácil você conseguir material e tutoriais sobre testes funcionais de UI na internet. Eu estava lendo também que tem uma ferramenta de segurança que, se você colocar dentro do seu projeto, é basicamente obrigatório você testar com o Appium, porque na hora de fechar o APK ele meio que faz algumas modificações e a sua automação nativa não fica muito confiante. Eu não vou lembrar o nome dessa ferramenta agora, mas aí fica a dica para prestar atenção. Agora, quais são as desvantagens do Appium? No meu caso, eu estava segregado, né? Eu era o único responsável por codar os testes, por rodar os testes, então toda a responsabilidade caía na minha mão. Outra desvantagem é que, por estar num repositório diferente, mesmo que tivesse uma integração contínua, era necessário buscar nesse repositório para atrelar os testes, para botar na esteira. O Appium é mais lento que uma automação nativa, né? Eu cheguei a ver num site que ele pode ser até 8 vezes mais lento que a automação nativa. E aí, nesse caso, que é mais no meu contexto, eu precisava buildar também o APK ou o app dentro da minha máquina, o que gera um trabalho a mais. Teria que rodar essa automação na minha máquina. CIAs gratuitos não contemplam a necessidade de diversidade para a gente rodar testes mobile. E nos projetos que eu passei, o custo era muito levado em conta. Por isso que a gente não tinha nenhuma device farm, nem alugada, nem construída. E a última desvantagem é que, né, você fica com o computador parado se você rodar os seus testes na sua máquina com os dois emuladores, né, o emulador e o simulador ao mesmo tempo. E aí quero lembrar que isso é baseado na minha experiência, no meu contexto. No contexto de trabalho de vocês pode ser diferente. Agora vamos passar para a automação nativa. Quais são as vantagens da automação nativa? A primeira é que é a linguagem do dev, né, a linguagem do desenvolvedor. Então você consegue conversar com o dev, você consegue dividir essa responsabilidade dos testes com ele e o entrosamento entre QA e o dev fica muito maior. Assim como eu falei nesse caso, né, que a cobertura de testes aumentou drasticamente depois que a gente juntou e a gente começou a trabalhar junto. Outra vantagem é que você garante que os testes vão ser executados. É claro, você tem que confiar que o dev vai rodar realmente seus testes antes de subir, antes de fazer um pull para o repositório. E é mais fácil você rodar localmente, porque você vai estar com o Xcode ou o Android Studio já aberto, e é só clicar lá no Play que ele roda os testes, diferentemente do Appium, que você precisa subir o servidor Appium, compilar o APK ou o app, escrever todas aquelas capabilities, né? E as desvantagens de lidar com a automação nativa. A primeira é que você está programando em duas linguagens diferentes. Você vai ter que aprender a programar em Kotlin e Swift, e isso no princípio pode confundir. Pode não, vai confundir. Porque algumas coisas que você faz em um, você vai trazer para o outro e no outro é um pouquinho diferente. A outra desvantagem é que você vai ter que também dar manutenção nesses dois códigos, nesses dois repositórios. E no caso do Android, o Expresso é no contexto só do aplicativo. Por exemplo, se você quiser interagir com a câmera, ou com o telefone, ou com a galeria, você tem que usar o UI Automator, porque só o Expresso não dá conta. Então é uma camada a mais que você vai ter que usar para ter uma automação um pouco mais completa. Mas apesar dessas desvantagens, conversando com outros QAs que adotam essa abordagem e vendo em alguns artigos na internet, mesmo com essas desvantagens, é melhor você automatizar nativo que usar o Appium. E eu estou vendo isso. E quais são os meus objetivos futuros com isso? É descer um pouco mais na pirâmide, né? Não só fazer os testes de UI, mas descer um pouco para os testes instrumentados e até chegar a ajudar nos unitários, que aí a interação vai ficar muito mais rica entre mim e os desenvolvedores. E aí, para finalizar, em sequência desse vídeo, eu vou fazer mais 2 outros vídeos
que vai ser uma automação, uma introdução à automação com Expresso e um outro com Xcode UI Test. E vocês, o que vocês acham de migrar os seus testes para a linguagem nativa de desenvolvimento? Deixa um comentário aqui. E compartilhe esse vídeo para mais QAs verem que é legal você ficar mais próximo do desenvolvimento. E continue testando suave.